Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre movimento. O que será movimento, afinal? E por que a necessidade de estudar esse movimento? Queridos, primeira coisa, tem uma questão de fascínio, né? O ser humano, ele adora estudar a natureza, ele gosta de estudar os princípios da natureza, ele adora ver o movimento, por que as coisas acontecem. E com o movimento não foi muito diferente disso. Nós temos que lembrar que a primeira forma de a gente estudar movimento foi com relação aos movimentos celestes, né? Então você teve a criação dos calendários, você teve a medição do tempo, né? Estudar os movimentos celestes foi fundamental para você poder determinar tempos e assim por diante, certo? Além disso, foi uma necessidade humana, né? Afinal, por exemplo, na época de 1500, 1600, você tinha, por exemplo, lançamento de projéteis, né? Então, para você saber, para atingir o seu alvo, você precisava estudar aquele movimento em si, certo? Bem, então, antes de mais nada, isso foi fascínio e necessidade do ser humano, certo? Queridos, como a gente conversou, foi uma necessidade. Observe esse gráfico aqui. Ele está falando sobre a questão do crescimento populacional, o consumo de energia e, no meio disso tudo, a velocidade desses meios de transporte. Ou seja, conforme o crescimento populacional, as pessoas tiveram maior necessidade e com maior eficiência no consumo de energia e também na velocidade dos meios de transporte. Ou seja, para que você possa distribuir melhor as pessoas para que elas possam chegar nos seus empregos, ou que, por exemplo, a carga possa ser distribuída para o seu destino final, os meios de transporte tiveram que modificar, ou seja, serem mais eficientes, certo? E com isso, você tem o crescimento populacional, que a velocidade ela foi aumentando ao longo do tempo. Ok, meus queridos? Então, foi uma necessidade, certo? Então, estudar movimentos foi fundamental. Hoje em dia, produzir não é só suficiente, você também tem que ter produção e escoamento, certo? Então, por isso que a gente tem que ter, às vezes, boas estradas, você tem que ter boas ferrovias, né? boa logística marítima, né? Pluvial e assim por diante. Bem, vamos lá, meus queridos. Dentro da mecânica, ela é dividida em duas parcelas. A cinemática, certo? Que não analisa as causas do movimento. E dentre elas você tem alguns exemplos, como por exemplo, o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Então são conceitos, certo, que são estudados dentro da cinemática. E aqui nós temos a dinâmica, que analisa as causas e consequências do movimento. Então aqui nós vamos dar alguns exemplos de conteúdos, como a lei de Newton, o torque, o momento angular e etc, e energia e assim por diante. Bem, falamos sobre a questão do repouso, certo? O repouso e movimento. O que seria isso? Basicamente, meus queridos, a gente tem que lembrar que movimento e repouso vai depender do referencial. Traduzindo, não existe movimento e repouso definitivo absoluto, certo? Sempre vai depender do referencial. Nesse vídeo falamos sobre movimento. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!